por isso que as pessoas sempre entendem tudo errado sobre vasinhos e varizes. Fala galera, bem-vindos mais um episódio Vascular Vibe. Estou eu aqui, Mirna, do meu lado o Afonso. Tudo bem? E o tema de hoje é um tema que foi extremamente solicitado pra gente, né? Praticamente Não só toda nesse vez canal, alguém pergunta como disso. no outro, então a gente resolveu trazer. O que é? Por que os vasinhos voltam? Por que os vasinhos não somem quando eu vou tentar tratar? Então, assim, a gente tem que entender primeiro, diferenciar, né? Existem muitas clínicas de estética hoje em dia que tratam isso como se fosse um problema estético e não como uma doença, que é o que realmente é, né? A gente chama de varizes, mas isso é uma doença, se chama insuficiência venosa crônica. Isso é uma coisa muito importante saber. Quando a pessoa vem com um quadro de varizes, a pessoa precisa ter na cabeça o seguinte, é uma coisa que a gente fala para praticamente todos os pacientes. Varizes é uma doença degenerativa, é uma doença que destrói os vasos, uma doença de forma crônica e uma doença perene. É uma coisa que a pessoa precisa aprender a conviver com a vida, e o que a gente tem que fazer é o seguinte, existe tratamento. E daí o que acontece é o seguinte, como é uma doença lentamente progressiva, esse tratamento que a gente faz, ela pode estar cometendo desde fora para dentro dos vasos menores para vasos maiores, ou até ter alguns problemas de comunicação entre as veias mais importantes para as veias menores, levando a lesões mais importantes que podem causar sintomas muito graves no dia a dia da pessoa. Uma coisa que eu gosto de explicar sempre é entender que é um defeitinho genético seu. O seu vasinho, ele envelhece muito mais rápido do que seu RG. Seu RG vai envelhecer lá, quando você tiver, sei lá, 60, 70 anos, que você vai se sentir velhinho. A sua veia, às vezes, quando você tá com 15, 16, já tá velhinha, já tá fraquinha, já tá frágil, né? Já dá aqueles sinais de que tem acometimento. Então, eu tenho um defeito genético que eu, às vezes, fazendo algumas escolhas na minha vida, porque a genética, a gente já conversou com ele sobre isso várias vezes, ela não é determinante, não é porque eu nasci com gene que eu vou desenvolver 100% das vezes aquela doença, depende muito do meu ambiente. E aí, eu sou aquela pessoa que faz umas coisinhas erradas na vida. Vamos falar todas as coisas erradas que a pessoa não faz, para Tem eles já muita coisa saberem? difícil, né? Primeiro, não faz exercício físico nenhum, sedentário. O que faz o sangue voltar das pernas para o coração é o quê? É você mexer a musculatura. Quando você contrai os músculos da sua perna, você aperta as veias profundas e as veias, elas têm válvula. As veias profundas são a principal bomba da perna. Por isso que falam que a panturrilha, a batata da perna, é o coração da perna. Quando a gente mexe a perna, você bomba o sangue das pernas para o coração e diminui muito o acúmulo do líquido na perna. Esse é o problema mais grave dessa geração, que não brinca mais na rua, que não faz exercício nenhum. Eles já chegam desde criança sem nenhuma atividade e aí vão para a fase adulta, também não querem fazer nada, porque a moda agora é TV, celular, é jogos, internet, todas Mesmo essas criança coisas. pequena agora tá tudo Sim. enfiado no tablet. Ninguém mais faz nada, ninguém brinca, ninguém movimenta. Uma criança de 2, 3 anos já sabe abrir o YouTube e brincar com algum negócio. Eu com 3 anos comia terra. Isso, quem tá em casa agora, e se você é a pessoa que tá só assistindo isso e não faz nada de atividade física, você tá criando vasinhos e varizes. Você está pedindo para que isso aconteça com você. E uma coisa muito importante ter na cabeça é o seguinte, quando a pessoa vem no consultório, a pessoa pensa que todos os tipos de vasos são iguais. Então, uma coisa que tem que ter na cabeça é o seguinte, uma coisa é o vasinho pequeno, que é o que a gente chama de, o nome mediquês disso é telangiectasia, que são aqueles vasos mais vermelhinhos. Parece um risquinho de caneta. Isso. Também tem vasos um pouquinho maiores, como aqueles mais azuisinhos, o que a gente chama de venolectasia.
Tá? Também tem os vasos maiores, são aqueles mais verdinhos, que podem estar nutrindo, seja os azuisinhos, seja os vermelhinhos, que a gente chama de veias reticulares. E essas também podem ter comunicação com aquelas veias mais tortuosas, aquelas veias mais grandonas, às vezes sobrelevadas, que essas sim são as veias varicosas. E essas podem ter comunicação com as veias profundas, que são as veias mais importantes. É uma maneira legal de explicar que eu sempre gosto. Pensa numa árvore. A gente sempre tem um tronco robusto, que dá um galho, que dá vários galinhos menores, que dá mais galinhos menores ainda, mais galinhos menores, que ali dá a folha e a florzinha no final. Isso daí que é esse risquinho de caneta que incomoda a galera, vamos dizer assim, é a florzinha, é a folhinha do final, mas você não tá olhando todo aqueles galhos até chegar ao tronco, até chegar à raiz daquela árvore, E o que né? dá o sintoma é a raiz, são os troncos Sim, maiores. Tem sim, uma lei da física, tá? Eu não queria chegar em detalhezinho, chama lei de Poiseuille. Na prática, o que ela fala é o seguinte: um cano grosso leva mais líquido do que um cano pequeno. sim. Então, o que acontece? A pessoa fica preocupada em relação ao sintoma de varizes, mas aquele roxinho é um fiapinho pititiquinho. O vaso maior, ou o vaso mais verdinho, ou o vaso de calibre maior, esse sim leva mais líquido. Esse sim, se tiver com o fluxo invertido, vai acumular o líquido na perna de uma forma muito mais importante a ponto de dar o sintoma de peso nas pernas, o inchaço. É. E lembra que é uma doença, não só os sintomas e as dores, né? Ela não traz só perca de qualidade de vida. Você pode abrir ferida, ter alteração de pele, tá? Você pode ter tromboses e tromboflebites decorrentes disso. Então, você pode ter várias complicações decorrentes dessa circulação que não está circulando do jeito E correto. qual que é a base do tratamento das varizes? A base do tratamento é fazer com que o líquido volte de uma forma mais adequada das pernas para o coração. Sim. E uma forma da gente evitar a progressão dessa doença, que é uma doença degenerativa, uma doença crônica, qual que é? É a gente melhorar essa circulação de uma forma que a gente vai tentar cortar o que estiver piorando. Quanto mais... tem uma história que tinha... Você vê muita coisa de política às vezes falando disso, que é aquela teoria da janela quebrada, que eles fizeram em Nova York, né? Quando você tem um lugar que eles deixam são mais permissivos com o lugar ficar sujo, a tendência é ficar mais sujo. Você deixa uma janela ficar quebrada, é muito mais fácil ter outras janelas quebradas. Então o que acontece? Se você pegar e começar a limpar esses vasos de uma forma maior, o que você vai fazer? Cada vez você vai limpando mais e você vai evitar a progressão disso. Você começa a tirar as ervas daninhas, que você vai começar a ter um jardim bonito. Isso. Mas uma coisa que é interessante é que a maioria das pessoas tem esse conceito errado sobre vasinhos e varizes. Primeira coisa, não tem cura. Não interessa o tratamento que você vai fazer, não interessa se é laser, se é aplicação, se é cirurgia. Aquilo Radiofrequência. não é cura, aquilo é um controle. A gente vai pegar o que tá ruim ali no momento, vai dar uma melhorada, mas aquela tendência que você tem, se você não for para casa e não cortar o sedentarismo e todos os outros fatores de risco que a gente vai começar a falar agora, que você faz no dia a dia, que prejudica aquilo, você vai sentir, que é o que todo mundo vem questionando com a gente que pediu pra gravar essa live, secando o gelo. Ah, doutora, mas eu trato e aí depois volta, aí eu tenho que tratar de novo, aí depois volta, eu tenho que tratar de novo, e depois volta, eu tenho que tratar de novo. Então você tem que entender a complexidade. Isso é uma doença incurável. O tratamento não veio aqui para fazer com que você nunca mais precise passar com vascular. Essa é uma doença que você vai passar com vascular pelo resto da sua vida. Por isso que assim, é muito fácil a gente chegar e falar assim, não, porque eu vou curar, vão limpar tua perna. Eu queria poder falar uma coisa dessas, Sim. mas eu prefiro ser honesto e falar a verdade. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, a gente tem que pegar e dar o nosso melhor para a gente ganhar da doença. Exatamente. E depois que a gente chegar nessa fase mais inicial, limpando de uma forma mais importante, depois a gente precisa fazer uma manutenção de tempos em tempos. Isso. E essa manutenção implica em duas coisas muito importantes. De tempos em tempos vai acabar aparecendo algum vasinho a mais, Sim. que a gente consegue interceder para a gente conseguir ter um resultado melhor. E a outra coisa que é muito mais importante é essa contrapartida que a gente tem que ter do paciente, que é o que a gente chama de higiene venosa. A gente precisa ter os meios de garantir
garantir que o líquido volte de uma forma boa das pernas para o coração. Isso. Fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável, tomar bastante líquido. Isso. Tem muita coisa para fazer. Vamos falar de todos esses que vão prejudicar. O primeiro que a gente falou é você ser sedentário. O segundo é o seu peso. Cara, a sua perna fica para baixo enquanto você está sentado, que nem a gente está sentado aqui, enquanto você está em pé. O único momento que a perna fica para cima é quando você está dormindo. Então, a maior parte do seu dia, a sua perna está sofrendo efeito da gravidade. A gravidade puxa tudo na Terra. Não é só as coisas, puxa também o sangue. A gravidade quer que o sangue fique paradinho ali no pé. E aí você vai lá, ganha peso e põe uma pressão gigantesca ali na parte abdominal. Ela sobre faz isso apontando para mim. Todos os vasos que estão na perna. Você acha que com essa pressão ali vai conseguir subir contra a gravidade ainda com uma pressão empurrando para baixo? E sem contar que quando a pessoa ganha peso, ela vai ganhar peso não só na barriga. É muito comum aumentar a quantidade de gordura que tem na própria perna. Sim. Então o que acontece? Vai ter mais lugar para acumular líquido. Esse mais lugar para acumular líquido vai acumular líquido com certeza. Então pode levar a inchaço, pode levar a vários outros desconfortos. Sim. Você pode ter o ferro do sangue saindo do sangue, impregnando na pele, levando aquele padrão que muita gente já conhece. Sabe aquela vovozinha, que é vizinha, parente, que tem aquela vovozinha de perna preta? Aquilo lá pode ser de varizes. Sim, então assim, o controle do peso ele é fundamental e se você não conseguir fazer o controle desse peso, a doença vai evoluir de uma forma ruim, né? Com essas manchas escuras que a gente chama de dermatite ocre, com ferida, com problemas linfáticos, tá bom? Linfático é um vaso à parte, ele não faz parte, né, do sistema venoso, mas ele auxilia, ele pega o líquido que ficou ali retido e ele chupa aquilo para devolver para o vaso. Na prática, o que é o vaso linfático? Você tem o seguinte, o sangue ele vai pelas artérias, volta pelas veias. As substâncias, as sujeiras que não conseguem se dissolver no sangue por alguma razão, elas voltam por esses vasos linfáticos. Então, é como se fosse uma sujeirinha que leva os olhos. E isso daí acaba vindo pela superfície da pele. Quando a pessoa tem algum tipo de infecção na perna, tem alguma doença que leva a um quadro infeccioso, pode fazer um vermelhão e esse vermelhão pode destruir o linfático. Dá um padrão de inchaço diferente que muitas vezes as pessoas confundem até com varizes. Às vezes a pessoa tem um outro tipo de doença que não necessariamente é varizes. Por isso que quando a pessoa tem inchaço na perna, algum sintoma, é muito importante procurar o vascular também, para poder fazer esse diagnóstico diferencial. E pacientes com doença venosa, né, varizes, muito avançadas, desenvolvem também a doença linfática em conjunto. E isso é extremamente comum nos pacientes com excesso de peso. O problema é que as varizes e os vasinhos a gente tem tratamento, a gente vai resolver. O linfático que você estragou nunca mais retorna. Não tem jeito. Você vai ter um inchaço crônico, você vai ter uma pele defeituosa, danificada. Então, esse final de doença é um final muito triste, porque a gente já não consegue trazer uma perna de qualidade, né? Vai ser uma perna de muito pouca qualidade. Até existem alguns tratamentos cirúrgicos para isso, mas as indicações são muito restritas. Tem que ver muito bem caso a caso e não é qualquer lugar que faz isso. Exatamente, e nem todo mundo tem um bom resultado, infelizmente, por isso que os tratamentos são restritos disso, e a melhor parte desse tratamento vai incluir meia e algumas fisioterapias ali, né, para tentar melhorar. Mas o ideal é que não chegue nisso. Então, olha a importância do excesso de peso. Você pode ir para um padrão gravíssimo da doença, né? Um dos mais graves que a gente tem, que é quando tem esse envolvimentozinho do linfático, que aí é bem complicado da gente conseguir resolver. Então, além de eu fazer exercício físico, eu tenho que ser extremamente o quê? Vigilante do meu peso, tá? O que mais que a gente tem que fazer? Então, outra coisa que é muito importante é a atividade física, né? A atividade física é uma coisa que faz toda a diferença. Quando a gente faz exercício resistivo, aquele exercício de força, você aumenta a sua massa muscular. Aumentando a massa muscular, você consegue apertar as veias profundas de uma forma muito mais importante.
E isso aperta as veias que são a principal via de drenagem do líquido das pernas de volta para o coração, não deixa a perna inchar, melhora os sintomas das varizes. A atividade física constante, não exatamente constante, mas regular, ela tem o poder de te dar a sensação de estar, por exemplo, com uma meia elástica o tempo todo, sem necessariamente você estar com uma meia elástica. Sim, mas aqui é importantíssimo a gente reforçar, né? Por que a gente tá falando duas vezes exercício físico? Porque o exercício físico ele tem dois pontos. Um, para você se manter ativo, para o seu segundo coração funcionar, né? E você não precisar usar meia, usar a sua batata da perna como meia, vamos dizer assim. Mas segundo ponto é o seu envelhecimento. Todos nós estamos envelhecendo. Sinto dizer para vocês, não vamos chorar, isso é uma realidade. Com o envelhecimento, sabe qual a coisa que eu mais perco? Massa muscular. Sabe aonde eu mais perco massa muscular? Adivinha, adivinha, adivinha? Nas suas perninhas. É o lugar onde você mais perde. E qual que é o problema de eu perder massa muscular na minha perna? Você tá pegando um coração que era funcional e transformando nele em disfuncional. Você tá chamando varizes. Então, o que que eu tenho que entender? Eu não só tenho que praticar exercício físico, como o meu exercício físico, com o meu envelhecimento, ele tem que começar a ser direcionado para ganho de massa muscular na perna, não ter essa perca. Se você não focar nisso, falar assim, vou fazer uma caminhadinha de vez em quando, uns 10 minutos, no outro dia eu não vou, no outro dia eu faço uma dança. Se você não focar nisso, você não vai ter resultado. Mesmo você falar assim, doutora, mas eu andei 10 minutos na segunda, eu andei de bicicleta 15 minutos na terça, eu dancei na quarta, eu fiz pilates na quinta e fiz hidroginástica na sexta por meia hora. Cara, você tem que entender que o envelhecimento tá aqui para todo mundo. Para eu ganhar massa muscular existe um preço que eu tenho que pagar. E se eu tô envelhecendo e eu não tô cuidando disso, e aqui entra não só um personal, uma pessoa especializada em garantir que você tá ganhando essa massa muscular, como um nutricionista. Não é só o que você faz, é também o que você come. Em relação ao exercício físico, para a gente poder transformar em número isso, o que os consensos falam é que a gente considera uma pessoa como não sedentária quando ela faz até pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada. 150 minutos de atividade física moderada seria, por exemplo, uma corrida leve, né? Sim, mas aí eu quero que vocês prestem atenção. E Isso, detalhe, isso pessoal, daí não é mudança corporal. Isso é só você deixou de ser sedentário. Isso não muda a constituição corporal, não faz você se ganhar você massa quiser uma muscular. mudança corporal, o que tem de conceito sobre mudança corporal seria o dobro, seria 300. E Exatamente. detalhe, pessoal, só para ficar fácil a conta, 150 minutos por semana seria meia hora de segunda a sexta. 30 minutos, 5 vezes por semana. 3 vezes 5, 15, 150. Isso. E se for para realmente mudar o teu dia a dia, mudar a tua consistência corporal, efetivamente perder peso, efetivamente aumentar a massa muscular, seria 300 minutos por semana, que seria 1 hora de segunda a sexta. Sim. Então, faça a diferença na sua vida. Tem remédio que é chato de tomar, tem remédio que é comprimido ardido, tem remédio que é azedo. Academia é um remédio difícil de engolir, mas é um remédio que faz a diferença na sua vida. Ele resolve. Isso que é importante. Por mais que seja difícil, ele resolve e ele vai conseguir manter isso, tá? Por isso que é tão importante a gente transformar isso num hábito. Sim. Transforma a coisa que é difícil, transforma a coisa que é importante para você, mas é fácil de fazer, e deixa a coisa que é ruim para você difícil. Dessa forma, você consegue facilitar a tua vida para você direcionar para o lado que você quer. Sim. Outra coisa também que seria um fator de risco, que até a gente já tinha feito um videozinho mais curto e até deu o que falar, né? É o seu cocô. Sim, isso o pessoal ficou muito chocado quando a gente lançou, né? Ano passado isso. Mas, gente, se você tá sempre constipado, as suas fezes fazem um volume grande dentro da barriga.
O sangue que sai da perna, ele tem que passar pela barriga para chegar no coração. Se aqui tá tudo congestionado, inchado, nada passa, como é que vocês acham que vai passar? E aí tem outro problema, isso pode levar a varizes numa regiãozinha que não é legal de ter varizes, que todo mundo chama de outro nomezinho que não é varizes, que é hemorroida. As varizes do olho. É uma varizes que você causou porque você tá constipado. E como é que eu resolvo constipação? Mudando a dieta, tomando bastante líquido, aumentando o volume das fezes, tentando deixar ela de uma forma menos endurecida. Então o que você vai fazer? Uma das coisas mais simples, mais fáceis para melhorar o bolo fecal, qual que é? Aumentar a quantidade de fibra e aumentar a quantidade de líquido na dieta. Isso. Tá? Mas lembre que sempre que aumentar a fibra, tem que tomar mais água. Não adianta você comer 3 quilos de fibra e um copo de 200 ml de água. Vira um cimento, né, galera? Me ajuda. Pelo amor de Deus, Tá? tem que tomar mais e água. Assim, por que esse aumento da força abdominal, da prensa abdominal na hora de fazer cocô, piora as varizes? O que acontece é o seguinte, como que o sangue sobe das pernas para o coração? Não tem só as bombas musculares. Quando a gente inspira fundo, eu jogo o diafragma para baixo, que é um músculo que separa o tórax do abdômen, faço uma pressão negativa no peito e puxo o sangue dos braços. Quando eu solto o ar, eu puxo o diafragma para cima, baixo a pressão da barriga e isso puxa o sangue das pernas. Se por um acaso eu tenho que aumentar muito a pressão da barriga, eu tenho dificuldade de fazer o líquido voltar das pernas para o coração. Por isso que aumenta as varizes nessa situação. Então, a pessoa que tem obstipação crônica, que tem muita dificuldade de fazer cocô, tem uma tendência de ter mais varizes. Sim. Seja varizes da perna, seja as varizes do olho. Exatamente. Então, tem que prestar atenção nisso. Outro fatorzinho que é importante a gente falar, né, que aí vai puxar mais pro meu lado, é a parte hormonal. Por que as varizes é mais presente? Não é que homem não tem, homem também tem. Mas por que é extremamente mais frequente na mulher? Porque, infelizmente, o nosso hormônio ajuda a estragar os vasos. Então, em momentos que eu tenho carga hormonal mais alta, eu vou ter mais varizes. Um que é muito clássico é a gravidez. Você tem um boom, e a gravidez tem dois problemas, né? Porque eu tenho um boom de hormônio, que é gigantesco. E tem um bebezinho que tá sentado em cima dos vasos das pernas. Exatamente, atrapalhando demais a circulação. Então eu tenho dois fatores negativos. Isso quando ali. não tá chutando a barriga ou chutando outra coisa. Exatamente. Então, sim, você fazer o uso de hormônios, né? Seja anticoncepcional, seja injetável, seja qualquer coisa, vai aumentar. Vai aumentar o desconforto. E é normal você sentir. E quando você para de usar, é normal você sentir um pouquinho menos de peso na perna. Isso faz parte. Eu não estou dizendo que é para ninguém parar de fazer o uso de nada do que está tomando, desde que, claro, esteja tomando sob orientação médica, da ginecologista, tudo certo. Você só tem que entender que tudo tem efeito colateral. E lembra, a troca desses anticoncepcionais, os hormônios, é uma coisa que pode levar até a risco de formar coágulos. Isso. Ainda 2 semanas atrás, eu peguei uma paciente lá no hospital que ela teve uma trombose venosa profunda e foi 2 semanas depois que ela trocou o anticoncepcional. É muito frequente isso, galera. Então, toma muito cuidado com o hormônio. Sempre faz qualquer tipo de alteração, não com base na amiga que falou que sentiu melhor com outro remédio. Porque o outro deixa a pele mais bonita e não sei o que, não sei o que. Fale primeiro com o seu médico, com sua médica. Não faz essas burradas, porque se você tiver uma trombose, as complicações são altas. E pode dar cicatriz na perna pra vida. Exatamente. E aí a gente entra em outra causa, né? Também de varizes durante a vida, que é a trombose. Você faz uso, né, dessas trocas loucas aí de anticoncepcional, de injetável, de não sei o que, e faz uma trombose. E a trombose deixa sequelas e lá na frente vai te trazer varizes. Porque... Para traduzir um pouco mais o mediquês, o que é trombose? Trombose é coágulo dentro de um vaso. Se formar um coágulo dentro de um vaso, e esse vaso é a veia profunda, que é a via principal, por isso que tem aquele termo trombose venosa profunda. Quando esse coágulo se dissolve, ele pode destruir essas válvulas. Então pode ficar uma cicatriz dentro dessa veia e essa cicatriz dá um sintoma de varizes muito importante. É como se você tem a pista expressa, tem a pista local. Varizes seria o quê? A pista local está com trânsito.
O que seria uma cicatriz de uma trombose, que é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica? Imagina assim, capotou um caminhão na pista expressa. E depois que tiraram o caminhão, ficou toda aquela parte de guarda-reio destruído de onde o caminhão bateu. E isso dá a cicatriz. Daí que acontece isso. Aquela rua não vai ser mais a mesma. Não. E aí, em vez dos carros só irem na direção que deveria ir, eles começam a voltar na contramão e começam a encher a via local que não deveria. E a via local vai ficando cada vez mais dilatada, cada vez mais dilatada. E você começa com sintomas, primeiro com a aparência, né, das varizes, depois com sintomas cada vez mais intensos dessa região. E dá um trânsito louco. Sim, então, claro, o uso de hormônios tem que ser muito bem orientado. E aqui, quando eu falo hormônios, lembra que eu tô falando os legais e os ilegais, porque eu sei que tem muita gente que usa substâncias ilegais que prescritas por não médico na academia. São causas de trombose que a gente mais tem. A gente vê com muita frequência isso. Muita frequência. Gente, isso é muito perigoso. E assim, aparecem às vezes, por causa disso, trombose em lugares menos usuais. Exatamente. E lugares perigosos, viu? Muito perigosos. Até aqui, ó, na cabecinha, cerebral. Às vezes dá sequela pra vida. Sim, então assim, a gente entende que todo mundo quer ter resultado na academia, mas tenha paciência, vá trabalhando, o músculo vai crescer, ele não precisa crescer do dia pra noite, não precisa você ficar seca, magra do dia pra noite. Isso também vale para alguns remédios de emagrecer que as meninas usam aí, sem prescrição, sem nada, sai tomando porque fulana falou que dava certo, ciclana, beltrana, não sabe os efeitos colaterais, como é que deveria fazer o uso, se aquilo era indicado ou não para ela. Ou e tudo pior, isso. a pessoa pensa que só tomar um remédio resolve. Exatamente. Daí na hora que a pessoa para de tomar o remédio, não só ganha de volta todo o peso, como às vezes ganha mais ainda. Exatamente. Tem aquele efeito sanfona brutal. Então, tem que saber uma coisa, todo sucesso está atrás de uma parede de esforço. Então, aí, se você quiser, por exemplo, perder peso, se você quiser, sei lá, ganhar massa muscular, se quiser mudar alguma coisa, tem que ter uma mudança de hábito em cima disso. Isso é o jeito saudável e sem riscos, né? Todos os outros envolvem riscos e riscos graves e vocês têm que estar cientes disso. Então, não faça uso disso sem orientação, sem prescrição médica, sem uma avaliação correta de risco, tá bom? Tem pessoas que não devem usar por fatores familiares, né? Vários riscos que a gente descobre, tá? Então, acho que a gente pegou um apanhadão, né? São coisas aí que vocês podem ver, né? Pontos principais que a gente falou, claro, tem várias outras coisas, né? Mas pontos principais, assim, que vocês já podem começar a prestar atenção para que não fica nessa história. Ah, por que volta? Por que volta? O que você tá fazendo para não voltar? Você tá seguindo todos os passinhos que a gente falou? Coloca aqui, ó. Se você tá seguindo, eu quero que você coloca aqui. Eu sigo todos. E outra coisa, começou a fazer um tratamento de varizes, saiba que é uma coisa mais crônica. Sim. Você vai fazer isso para a vida. Então, você vai fazer uma fase mais inicial, mais importante, e depois tem que ter aquele comprometimento. Fazia a higiene venosa, a manutenção é muito importante. Tanto a manutenção com atividade física, com uma dieta adequada, com uma alimentação adequada, quanto com uma manutenção vendo com algum vasinho que apareceu depois. Sim. Né? Com um retorno regular com o vascular. Não... Isso faz toda a diferença. Isso. Não deixe juntar para que o problema não fique gigantesco e muito mais difícil de você controlar. Se você sempre for seguir nos passos e aparecer um probleminha, você já resolve, você nunca vai ter essa queixa que vocês estavam falando pra gente. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários aqui que a gente vai respondendo. Sim, e claro, não esquece de apertar o sininho, porque os outros podcasts do ano estão maravilhosos, e encaminha já esse vídeo para aquela sua amiga que sempre reclama para você, que sempre tá aparecendo mais vasinhos, para ela fazer o checklist e saber se ela tá fazendo tudo certo ou não. E a gente se vê semana que vem. Até mais, pessoal! Até mais!